Olá, pessoal! Estamos aqui mais um dia gravando aqui pra vocês o Pode Agora. E aí, vocês podem agora acompanhar mais esse bate-papo aqui com a gente? E aí, Ju, tudo bom? E aí, Bá, tudo bem? Olha, tô muito ansiosa hoje, porque é mais uma convidada especial, né? Não tem como falar que todas são especiais, assim, mas eu tô muito grata por ter trazido essa pessoa hoje, porque o conteúdo dela é fantástico. Não, acho que além de grata, eu tô muito curiosa com esse conteúdo. É, você tá, né? Você não conhece, tá conhecendo agora, então Eu estou conhecendo diferente. essa nossa convidada agora. E eu tô muito curiosa pra saber o que ela vai trazer aqui, que acho que vai deixar o pessoal em casa muito intrigado. Carolina Moggi, sócia da Digo, consultora e psicóloga, é atriz em formação também, é especialista em desenvolvimento e liderança e formação de equipes de gestão de conflitos. Hoje, seu tema prioritário é pertencimento nas organizações. Já trabalhou com esses temas na Suíça, no México e também ela é mãe da Sofia e esposa do Lucas. Agora falando, conheci a Carol, eu sou aluna da Digo com o maior carinho, foi uma das melhores coisas que aconteceram nesses últimos 2 anos, né, porque pegou esses 2 anos. E eu conheci a Carol numa palestra e eu falei assim, eu tô apaixonada por esse ser, porque é extraordinário. Carol, obrigada por estar aqui. Obrigada por aceitar o convite. Fala um pouquinho de você. Agora ficou assim com uma expectativa alta que eu Ficou, tenho que manter, né? Não, vamos ver se eu sei que consigo. Pra eu falar um pouquinho mais de mim, o que eu posso dizer? Que eu tô muito grata de estar aqui, que vai ser um prazer ter essa conversa. É um tema que eu adoro. É um tema... E qual é o tema? Vamos lá, gente. Eu conto? E aí, Pode contar? Eu vou contar, então. O que são os temperamentos humanos e como eles influenciam as nossas vidas? E aí? A gente vai trazer um pouquinho aí sobre como as pessoas são, querendo ou não, o comportamento das pessoas. A gente vai falar muito sobre, assim, os temperamentos. É isso aí. Comportamentos. Comportamento humano. Então, começando a falar um pouquinho sobre os temperamentos, né? Essa palavra lembra o que pra vocês? Temperamento, lembra tempero, né? Lembra um pouquinho de como a gente condimenta a nossa comida, enfim, aquilo que nos faz bem, aquilo que a gente evita. Então, podemos dizer que cada um de nós tem um tempero especial, tem um jeito de ser especial. Os temperamentos são 4, então convido vocês a fazerem assim com a mão de vocês. Vocês vão ver que tem um dedo que chama mais atenção, um que tá bem próximo, um terceiro que fica ali quase em equilíbrio e um que tá bem distante da gente. O da Bá, a gente já sabe qual que é o bem distante dela, né? Então, o que isso quer dizer? A gente tem normalmente um temperamento que predomina e um que a gente conversa pouco. Mas a gente tem os 4 sempre presentes na gente. Isso começou com Hipócrates, na Grécia Antiga, 400 anos antes de Cristo. Aí você vai falar assim, mas Carol, por que a gente tá falando disso agora? Porque tudo aquilo que é bom dura muito tempo. Já pararam para pensar nisso, né? Então, quando a gente fala de um arquétipo, de uma coisa muito profunda, ela vai fazer sentido pra gente a vida toda. Então, esse que era o pai da medicina, começou a investigar os 4 humores, né, no corpo humano. E aí, ali no século XX, o Rudolf Steiner falou um pouquinho mais sobre esses temperamentos e como eles podem ser trabalhados para desenvolver crianças, para desenvolver adultos e, por que não, no ambiente de trabalho, a gente também levar isso em consideração. Até agora, dá para entender a imagem? Vamos lá, tá. Agora tá vindo muitas questões aqui. É profundo. Ká, então quais são os 4 temperamentos que a gente tem? E como esses temperamentos, eles podem influenciar na nossa rotina, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho? Fala um pouquinho pra gente. Vamos falar um pouquinho, então. A gente tem como os 4 elementos da natureza, os 4 temperamentos. Então, a gente tem um que é do fogo, que são os nossos coléricos. A gente tem um que tem mais a ver com a água, que são os nossos fleumáticos. Um que tem mais a ver com a terra, os melancólicos. E um que tem mais a ver com o ar, que são os nossos sanguíneos. Então, de novo, né? Não tem um melhor que o outro, não tem um que predomina. Tem sempre um que predomina na nossa personalidade, mas a gente carrega os 4. E aí você me perguntou como é que a gente lida com eles na nossa família, como é que a gente lida... Em primeiro lugar, a gente precisa lidar com eles dentro da gente, que é a parte mais difícil.
Eu vou começar a descrever os temperamentos pra vocês. Vocês vão dizer assim, nossa, meu pai é isso. Minha tia também. Eu sabia que era assim. É por isso que engasga a relação com essa pessoa. Agora, aí quando a gente olha pra gente, fica um pouquinho complicado de ver. Então, uma dica que eu sempre dou é, temperamento é como a gente reage às coisas. Não é como a gente se comporta depois de fazer terapia, né? É o jeito da gente reagir à vida, é uma coisa bem instintiva, natural. Temperamento não muda ao longo da nossa vida toda, a gente educa esse temperamento. Era a minha próxima pergunta, porque eu já fiz o teste. Inclusive, né, vamos falar do presente, que tem quem tá aqui. Tem presente. Mas já estão antecipando? Mas é importante, porque às vezes é legal a pessoa parar esse vídeo, ir lá no presente, fazer o teste e voltar pra Acho conversa. legal. Pessoal, que é você o acha? seguinte, Acho vamos lá. ótima ideia. Vamos falar. Aqui embaixo, aí na nossa descrição do vídeo, a gente tá deixando um link do Google Drive com o quê? Um questionário para vocês preencherem para descobrir qual o temperamento de vocês, da nossa querida Carol. Então, se vocês quiserem parar o vídeo agora e ir lá descobrir o temperamento de vocês, o resto agora do podcast vai fazer muito mais sentido, tá bom? Combinado? Verdade. Perfeito. Inclusive, recomendo que vocês preencham antes de ter as informações, porque daí vocês estão menos influenciados, suscetíveis a, né, Sim, enveredar exato. para um caminho ou outro. Enfim, divirtam-se fazendo. É uma delícia. Parte mais... Ele é muito gostoso de preencher. Então, quando a gente começa a saber o nosso temperamento, é muito... assim, quando eu descobri o meu, eu fiquei surpresa, porque eu imaginava que eu era sanguínea. Então, eu começava a falar dos temperamentos. Mas eu não sou. E aí a gente começa a se deparar e fazer sentido as coisas, Sim. né? E aí você começa a entender alguns embates que você já teve com você mesmo, porque Perfeito. existem os conflitos internos também, né? Exatamente. Então vamos começar pelo seu, Bá, você me Vamos lá, permite? claro. Vamos falar dos nossos coléricos, o pessoal do fogo. Quais são as características do fogo, gente? Conversem aqui comigo um pouquinho. Queimar. Queimar, aquecer, mas no limite ele queima, né? E assim são os nossos coléricos, as nossas coléricas. O que acontece? São pessoas que têm muita vontade, que têm uma força para ação que é natural. É a galera que vai levantar da cama e vai pra guerra, vai vencer. Eu vou sempre falar do jeito exagerado, tá? Porque não existe o tipo puro colérico, mas exagerar para que vocês consigam entender a história. Se o colérico encontra uma pedra no meio do caminho, o que ele vai fazer com a pedra? Vai explodir, vai mandar para outro lugar, vai construir uma estrada em cima, né? Ele não vai ter problema. Aquilo lá Nada para um colérico não quando ele há quer alguma desafio coisa. que ele não tem. possa vencer, né? Ele acha isso, Ele né? acha isso. Bom, é isso que ele acha. Então, se a gente falar um pouquinho de características físicas, porque isso é muito presente quando a gente fala de temperamentos, são pessoas que vão ter um olhar bem fixo, daquele cortante. Isso é muito interessante, porque eu li o livro, né? Existe um livro super legal, a gente pode colocar também na descrição, que ele fala das características físicas que cada um tem. É muito maluco isso. Jura? A gente nasce assim, não tem... É isso. É E daí incrível. você pode ver, né, Ju? Tem uma hereditariedade natural da nossa família. Nossa família normalmente é inclinada a um lado ou outro, né? Então, Sim. fisicamente, a gente tem essas nuances. Além do olhar fixo, o que mais chamou a atenção, Bá, que você lembra, assim? O tronco. O tronco. O corpo troncudinho, assim. Normalmente são pessoas que têm uma ossatura mais presente, que pisam firme, como se estivessem Vou marchando. contar uma história. Eu vou contar uma história. O meu vizinho de baixo, se ele estiver ouvindo aqui, ia ser legal, hein? Ia justificar muita coisa. Ai, lá vem o babado. Ele se incomoda com a minha pisada. Ah, então. E eu ando de meia, eu ando de pantufa, eu ando do que for pra poder não fazer barulho. Mas assim, ele sempre se incomoda. A sua Então, suavidade é é marcante, né, Bá? Descobri, olha, vizinho de baixo. É isso, não é por mal. Não é por mal, é meu temperamento. É meu jeitinho. É meu jeitinho de ser. Então, a gente brinca justamente isso, né? Você tá no escritório trabalhando, se chega a Miranda Priestley ali na porta, né? Você já sabe pelo jeito dela andar, você já sabe o humor da pessoa. Então, o colérico pisa firme, a colérica pisa firme. São pessoas que tendem a ter uma tez mais avermelhada também, cabelos volumosos, escuros, densos, tudo muito marcante, tudo muito presente. Agora, como vocês são belíssimas empreendedoras, eu pensei em alguns exemplos também para trazer para vocês. Uma empreendedora colérica que a gente tem, muito elegante, é Coco Chanel. Sim. Olha só.
Acho que, né, se a gente for pesquisar um pouquinho da biografia dela, outra dica, a gente vai ver que ela foi rompendo obstáculos na vida dela, construindo coisas muito bonitas, muito boas e que duraram por muito tempo. Teve algumas decepções porque acreditou demais em si. Esse é um dos perigos do colérico. Ele acredita tanto nele que ele coloca os desafios assim lá pra cima, achando que é Deus. E ninguém é, né? E assim ele se frustra. Mas são essas pessoas que conseguem fazer muito, né? Que tem um poder de ação incrível, tem um impulso para a liderança que é muito natural. Acho que alguém, assim, bem brasileira, que a gente pode falar, é Elis Regina. Você assiste uma entrevista da Elis, cólera pura. Gostoso, carismático, embora muito brava, embora muito, né? Napoleão perdeu a guerra, sim. Achou que ia enfrentar o inverno na Rússia tranquilamente. Foi com 800 mil, voltou com 35. Tadinho, com o rabo entre as pernas, né? Então, essa coisa dos desafios para além da conta. Tá fazendo sentido, gente? Total, eu fico empolgada. Com certeza. Eu acho que todo empreendedor ele tem aquela mania de pegar tudo para si e confiar pouco nas pessoas. Exatamente. Mas eu te pergunto, ser colérico, a chance de ser empreendedor é maior também? Então, eu sempre depende, né? Por que eu falo pra gente tomar cuidado com isso? Porque, primeiro, a gente é uma misturinha desses 4, né? E segundo, porque todos são muito bons empreendedores quando educam o seu jeito de ser. O que acontece com o colérico é que ele tem um jeito extrovertido, né? Ele vai pro mundo, ele vai querer encontrar desafios. E é isso que motiva o colérico, inclusive, desafiar. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que ele tem uma tendência ao empreendedorismo, mas ele pode ser excelente executivo numa organização, pode liderar hospitais e não necessariamente, né, tá num campo de batalha na guerra, enfim. Então, acho que a gente, para não tendenciar, né, para um campo ou outro. Assim. Ótimo, excelente. Acho que... porque como você comentou, porque tem uma tendência de liderar, acho que eu queria mesmo puxar isso de você, tipo, não é só os coléricos. Não é só, exatamente, todo mundo pode ser. Eu, inclusive, sou empreendedora e tenho a cólera, não vou mentir, mas não é o meu principal, eu sou melancólica, né, daqui a pouco a gente vai falar desse temperamento. Agora, minha filha, por exemplo, é um ser de 1 ano e meio, que bota todo mundo sentado, que dá o brinquedo que cada um vai brincar, entendeu? Que organiza a casa, que come quando não quer comer, ela quer sair do meu cadeirão. É uma pessoa que já sabe o que é. Você vê que é uma coisa que não é genético, né? É nosso, é um DNA nosso. É natural, né? É muito legal. E sempre a reação. Então, pensa aí, pra plateia de vocês, né? Pra audiência pensar. Alguém te corta no trânsito. Como que você reage? Você chora? Você sai do carro pra brigar? Eu já melhorei bastante, porque a gente consegue controlar isso, né? A gente consegue controlar. Graças a Deus a gente tem essa... Dá pra controlar tudo, né? Dá pra controlar tudo. Mas antes, no início do meu... Quando eu peguei a carta, o que aconteceu? Eu quase peguei um motoqueiro, o cara veio tirar satisfação. O quê? Como assim? Você tá louco? Tá lá da cá. Eu achei muito legal aquele vídeo, circulou na internet. São 4 mães com os ovos. Ai, sim, é uma delícia esse vídeo. Claro, a personalidade. Óbvio, né? O colérico, ela dá uma ovada nele, ele pega e já joga pra ela, assim, sabe? E essa resposta é muito rápida. É uma resposta instintiva que a gente tem à vida, né? E aí vocês podem me perguntar, mas, Cá, como que a gente educa esses temperamentos, então, né? Um dos jeitos, se você é uma empreendedora colérica, é você primeiro, poxa, já que eu sou tomar consciência, pegar mais leve com quem está ao seu redor. Se eu tenho na minha equipe pessoas muito coléricas, começa a dar desafios um pouco mais acima daquilo que a pessoa é capaz de fazer. Porque aí ele percebe que ele não é tão bom assim. O problema do colérico é que você dá dando tarefinha, ele já entreguei, já fiz, já aconteci. Mas como é que você desenvolve? Dá um desafio. Aí ele vai subindo o que a gente chama do ego, né? Isso e é ótimo isso pra todo mundo. Aí eu mereço ganhar mais. Exato. Eu mereço estar em um lugar melhor. Exato. Aí ele já começa a pegar aqueles que não são tão assim e fala assim, esse daí não sei não. Aí o que é mais ou menos assim é promovido, ele fala assim, esse daí não sei não. Acho que não merecia ter essa promoção. Aí a gente vem pra aquela pergunta. E no ambiente de trabalho aí? Como faz pra... Porque você falou assim... Pra identificar essas pessoas. Isso, e pra conviver. Pra conviver. Porque se é um colérico e um melancólico...
Fica, mana. Por quê? Será que foi um recado, né, pra brincadeira? Acho que não. Porque é difícil, né? É difícil. Acho Mas que... tem pior, essa brincadeira. Não tem. Todos são maravilhosos. Todos têm seu charme, sua elegância, digamos assim, né? Uma coisa muito importante quando você tá liderando o colérico é falar de uma maneira firme com ele. Porque se você falar com um tom de voz baixo, com medo, ele vai perceber e ele vai deitar em cima de você, né? Não vai ter pano pra manga, não tem barriga me dói. Mesma coisa se você tiver um líder colérico, fala com firmeza, tenha os dados, os fatos na mão. Porque se você souber mais ou menos, ele vai te questionar e não vai ser legal. E vai te colocar contra a parede. Agora, tem uma coisa muito legal do colérico que é, se você recebe um feedback negativo de um colérico, ele vai e acaba com você. E daqui meia hora te chama pra tomar um café, vamos almoçar. Esquece rápido, é uma bênção. A memória do colérico, ele não liga pras coisas, assim, né? Ele lida muito bem com as dificuldades. Porque todo desafio tá aí pra ser superado. Então, são pessoas muito boas pra agir. Quando você tem um desafio muito grande e não sabe por onde ir, ele vai te dizer pelo menos o caminho das pedras, né? Então, a gente pode usar tudo isso a nosso favor. Colérico respeita muito pessoas que conquistaram grandes coisas, que fizeram excelentes caminhos, venceram guerras. Então, quer conquistar um colérico, quer trazer alguém mais pra perto, isso costuma acontecer muito com os nossos pares, sócios. Quer trazer mais pra perto? Então, fale das suas conquistas, tudo aquilo que você conseguiu, os resultados que você trouxe, produziu, né? O respeito é o jeito de você trazer o colérico pra perto. Legal. Uma coisa que tem no teste que eu achei interessante, mas não aparece só no colérico, aparece em outros temperamentos também. É aquela pessoa que nasce obstinada. Ela nasceu pra uma missão, ela sabe o que ela quer fazer. Isso. Então, é claro, isso é engraçado, porque eu não sei como que é nos outros, a gente vive um mais, né, do que os outros, mas é muito isso. Não, eu nasci pra isso, eu não sei o que fazer se não fosse isso, assim, sabe? Então, é uma convicção de que aquela pessoa é necessária, tem uma missão, incrível. Né? Isso eu acho muito bonito no colérico, assim, né? Ele faz de si a imagem de um herói. De uma heroína. Metido também, né? Metido. Mas com o tempo pode se educar. Sim, com certeza. Eu adoro. Sou suspeita pra falar. E o próximo, qual que a gente poderia falar? Fala um elemento aí embaixo. Quer falar do melancólico? Pode ser, vamos Melancólico. lá. Vamos. Vamos opostas, assim? Uma pergunta antes da gente passar. Vamos. Você falou, a gente tem todos os 4, né? Isso. Então, vai ter sempre vai ter um mais próximo. Verdade. Existe do colérico, quais é o mais próximo e o mais distante? Porque eu acho que tem isso também, as polaridades, né? Boa pergunta. Se a gente falar a gente pode fazer quadrantes, tá? Então, vamos imaginar o quadrante quente. O lado quente da força seriam os nossos coléricos e sanguíneos. São as pessoas mais extrovertidas. Extrovertido é fácil de entender, né? São pessoas que precisam de pessoas em volta para ter energia, para viver, que se dão bem com o mundo lá fora. E aí a gente tem no outro quadrante os introvertidos, que pelo contrário precisam do seu momento quietinhos para terem energia, para produzirem, enfim. Que são os nossos melancólicos e fleumáticos. Agora, essa coisa da oposição... O colérico é muito distante do fleumático e o contrário também é verdadeiro. Então, sair da cólera e ir para fleuma é muito difícil. Mesma coisa, a sanguinidade e a melancolia estão muito distantes uma da outra. O meu teste, eu tenho um pouco do melancólico, ele se aproxima ali, né? Não sempre, mas a gente sempre vai fazendo teste também, né? Mas eu sinto isso também, um pouco da melancolia, ao mesmo tempo que a gente tem a necessidade de estar à frente das coisas, só aquela que na hora do vamos ver, tô lá, vou enfrentar, mas é aquela que chora no banheiro depois, entendeu? Entendo perfeitamente. É muito louco isso, a gente tem são vários, você não vai ter um só predominante, você vai ter outros. Eu tô ouvindo a Carol e tô aqui pensando na minha casa. Eu sou puro fogo e meu marido tem um pouco de fogo, porque a gente tem que ter uma comunicação ali, que né? tira a faísca, mas ao mesmo tempo ele tem um lado
água, entendeu? Que ele tem essa coisa de querer ficar sozinho, de querer recuperar a energia dele em casa, quieto, em silêncio, fazendo uma coisa recluso. Eu recupero a energia saindo pra passear, saindo pra conversar, ver pessoas. É totalmente o oposto. Olha que legal. Acho que você acabou de trazer exemplos muito práticos, né? Pra gente descobrir onde tá a energia, se é pra fora ou pra dentro. Totalmente oposto. Pra mim, é melhor ir num bar pra relaxar, sair pra conversar, ir numa balada. Domingo em casa? Jamais. Jamais. Sentada no sofá. Livre. E normalmente um casa com o outro, né? Lá em casa foi o que aconteceu também. O meu marido super sanguíneo e eu aqui do meu jeitinho. Mas, enfim, falando um pouco dos melancólicos, né? Só complementando, acho que vale a pena a gente pensar em tríades, então, né? Os 3 que funcionam. Se eu sou mais colérica, tem hora que eu vou pender pra sanguinidade, tem hora que eu vou pender pra melancolia. Olha só. Se eu sou fleumática, eu vou pender às vezes pra sanguinidade, às vezes pra melancolia também, e assim por diante. Dá pra brincar com essa imagem. Interessante. E aí os melancólicos, então, queridos, falando de mim, né? Deles. Falar bem do meu time, não é possível. Mas a gente tá falando de pessoas do elemento terra. E aí, quando a gente pensa na terra, já traz um peso pra baixo, né? Então, olha lá, características físicas. São pessoas que vão ter um olhinho mais tristinho, que vão ter uma aparência mais velha, normalmente, do que realmente são. Vão ter os dedos compridos, vão ser mais magros, longilíneos, né? E uma inclinação para frente. Por quê? Melancólico é aquele ser que gosta de estudar, de ir com profundidade nas coisas. Então, aquela postura de... Desculpa, Maurício. Aquela postura de atenção, né? De olhar para o outro, de olhar com profundidade para as coisas. A postura do pesquisador. Lembra aquele pensador do Rodin? Tá rindo muito, Ju. Você tá lembrando de alguém? Deixa em off. Mas, essa pessoa vai me matar. Isso, depois daqui você conta pra ela, mas... essa inclinação, né, para ir com profundidade nas coisas, que é uma coisa que eu adoro. Vocês me deram esse desafio de fazer o podcast, eu reli livros, reassisti palestras, reli textos, escrevi meu próprio texto, né, enquanto tem outros que a gente sabe que vão ler a orelha do livro e vão dar uma palestra incrível. A gente decidiu o nome do Pode Agora no carro vindo pra cá. Em um então segundo, assim, entendeu? Eu ia procurar, mas e na cabala? Mas e na numerologia? Mas e o sentido etimológico da palavra? Eu sou assim, né? Então, os melancólicos fisicamente têm essas características. Falando das personalidades, né? Engraçado. No Brasil, a gente tem pouco esse tipo, tá? Não é um tipo muito presente, não. Mas são pessoas mais voltadas a essa tendência de estudar. Então, Marie Curie, vocês assistiram o filme dela na Netflix? Uhum. Vale muito a pena ver quem não viu, né? Aquela pesquisadora que sabia que a radiação estava matando ela, mas mesmo assim, ela foi até o final, né? Então, é um outro nível de obstinação, né? Que é pelo sacrifício. Se o colérico se motiva pelo desafio, os melancólicos vão se mobilizar pelo sacrifício. Que loucura. Tá no ambiente de trabalho, Ju, é aquela pessoa da tua equipe e você fala assim olha, a última que fez morreu. Ele vai falar, Ju, deixa comigo. Conta comigo que eu vou... Que vai dar certo. Eu me apeguei gente, aqui. Exatamente. Então, assim, aquele cliente deu muito trabalho, mas a gente precisa entregar. A última pessoa que falou com esse cliente se deu muito mal, um cara super grosseiro. Eu falo, pode deixar que eu falo. Né? Então, se você tiver com algum perrengue em casa, você vai ligar pro seu amigo colérico vai estar escalando uma montanha, vai estar, sei lá, viajando, descobrindo montes, enfim, dando palestra. O seu melancólico, esteja onde estiver, ele vai até você, ele vai te ajudar. Então, são pessoas muito fiéis também. Se você tem um chefe melancólico, aí... Se o colérico ia te cobrar resultado, o melancólico vai te cobrar resultado e planilha, e detalhe, e aquele relatório perfeito. Então, sempre dê a informação com o máximo de detalhe possível, com o máximo de assertividade possível. Vai ser uma pessoa que vai te desenvolver da melhor maneira possível. Eu tenho uma cliente querida, amada, ela vai saber que eu tô falando dela. E é muito legal, porque... ela é da área de RH, desenvolveu muitos business partners ali na carreira dela, e que são pessoas que hoje estão brilhando em outras empresas. Então, e ela sempre prezou por isso.
pela profundidade, né? Aos poucos a gente chega onde a gente quer, educando os coléricos, despertando curiosidade dos fleumáticos, então tendo essa sensibilidade. Sensibilidade é outra característica da melancolia. Tá fazendo sentido? Total, que eu tô falando? sim, muito legal. Que mais? Bill Gates é outro melancólico. O Jaime, né, um dos nossos sócios, ele adora falar. Os santos normalmente têm essa característica melancólica também. Então, São Francisco, é linda a oração dele, né? E ele era de uma família rica, abriu mão de tudo, né, pra fazer o bem, ou sacrifício de novo, exatamente. Então, são essas características que a gente vê. O andar. Se o andar do colérico, tô indo pra guerra, o andar do melancólico, ó céus, ó vida. Vai arrastar a chinela no chão, entendeu? Já tem aquela tendência pra ser idoso que a gente brinca hoje em dia, né? Putz, eu tenho 30 anos, mas sou idosa, gosto de ficar na minha casa, com meu pijaminha, né? Seu vizinho ia gostar do melancólico. Eu ia amar o melancólico. E que mais a gente falou? Acho que essas características já ajudam, né, a identificar. Eles são analíticos também, né? São analíticos. Se quer alguém para ver um problema, identificar, fazer um diagnóstico, não tem ninguém melhor que o melancólico. Ele é tão crítico com ele mesmo que ele acaba sendo crítico com os outros também. Então, são pessoas ótimas para identificar problemas, assim. E para lidar com eles também, tá? Não é só... isso aqui tá ruim, hein? Ele vai encontrar a solução também. Eu gosto dos melancólicos. Eu sempre me dou bem com eles. Isso. E é engraçado pensar que as pessoas têm mais de um, né? Porque tem mais de eu tô um. vendo O coisas... meu é mais ou menos isso Porque mesmo. você vai pensando nas pessoas ao seu redor, aí você vai pensando, nossa, isso daí é característica de fulano, isso aqui é característica de ciclano. Mas fulano também é assim, ciclano... E você vai, tipo... É um quebra-cabeça mesmo. É um quebra-cabeça. Então, quando eu faço team building, por exemplo, as equipes estão com um clima ruim. E aí você vê lá, o líder é um líder melancólico. Carol, ele não almoça com a gente não sabe o que ele pensa, ele só cobra. Aí você vai falar, e como é que eu vou mobilizar o melancólico pra ir almoçar com todo mundo todo dia? Não tem como, né? Ele fingiu uma natureza que não é a dele. Então, o que eu fiz ali de combinação, né, com ele? Vamos aos poucos. Almoça com um a cada dia, depois a cada 2 dias leva a equipe pra fazer outra coisa. Acho uma coisa muito interessante também que a gente passou lá no curso da Digo. Inclusive, eu vou falar bastante porque é uma coisa que eu acho que todo mundo devia fazer, né? A gente fez uma dinâmica lá em grupo. Então, assim, aconteceu uma dinâmica antes. E aí, depois fizemos os testes. E aconteceu a mesma dinâmica depois. E aí, antes você viu o caos instalado. E depois você via uma coisa que a gente demorou, sei lá, meia hora pra poder resolver. E foi incrível. Acho que foi a maior... Falei, caramba, se toda a organização soubesse que dá pra gente entender o perfil de cada um, porque quando você começa a entender que a outra pessoa é daquela forma, você vai gerar empatia. Exato. Então, você consegue começar a organizar melhor as coisas. E você vai ver que aquela pessoa não tá sendo... com má tipo intenção. de má intenção. É dela, assim. Você não tá querendo... aquela pessoa quer se mostrar. Não, é dela. Ela quer liderar, na verdade. Então, assim, foi transformador. Foi uma das experiências mais transformadoras. Isso. Acho que, no final, isso que importa, né? Sim? Você olhar com mais empatia para quem tá ao seu redor. Talvez ser mais honesto também no momento de dar um feedback. Vai dar um feedback pro melancólico, não fala pra ele o que você fez tá uma bosta. Porque ele já vai achar que tudo tá independente. Se ele tivesse ido perfeito, ele vai achar que tá ruim. Fala pra ele, olha, eu senti que você estava muito distante de mim. Acho que da próxima vez a gente poderia fazer de outro jeito. A pessoa vai te ouvir com outros, né, de outro jeito, vai se inclinar a você. Mesma coisa o colérico, não vai dar um feedback falando pra ele, você me fez sentir muito mal. Ele vai falar, desculpa, não foi minha intenção, nem sabia. Por que você se sentiu mal? Não vai fazer sentido pra ele. Agora fala, olha, o que você fez afetou o resultado da equipe. Dessa maneira a gente não pode continuar. Fala com firmeza, ele vai te ouvir. Então, adequar as maneiras, né, e eu acho que é o mais bonito de você entender os temperamentos, porque a gente, não sei como, assim, acho que na minha cultura foi muito assim, você tem que dar o que você gostaria de receber. E com você conhecendo os temperamentos, você percebe que não é assim.
você tem que dar o que a pessoa gosta de receber. E eu sempre fui aquela pessoa, não, vou dar aquele presente porque eu usaria esse presente. Não é assim. E foi, o que me encantou, eu sou muito encantada pelos temperamentos, é exatamente por isso, porque você consegue conhecer a pessoa. Quando você tá falando com ela, você sabe como você conduzir aquela conversa. E você consegue gerar empatia ali. E eu acho que é o mais bonito de você entender como que as pessoas funcionam. É isso mesmo. E quando você já sabe quais são os temperamentos e quais são as características, só de conversar... Com certeza a Carol, só de conversar com alguém, ela já sabe qual é o temperamento de cada um, assim. Já tem um feeling. E você carregar esse feeling pra você, eu acho que é muito valioso. É muito valioso. Até na hora de você conversar com um cliente. Não, total, perfeito, com certeza. Ju. E acho que só um cuidado que a gente deve ter é também não enjaular a pessoa. Ah, nem vou falar, nem vou pedir pro melancólico fazer isso, porque vai falar que vai rotular, dar errado, né? rotular, né? Então a gente tomar cuidado, né? Porque as pessoas precisam se desenvolver. Até porque a gente tá falando de um pedacinho, mas existem outras influências Exato. que a gente pode trazer aqui outros dias, Nossa, né? vou adorar. Que vão fazer a gente também agir de outras formas, Isso. independente do nosso temperamento, né? Perfeito, Bá. Então, É muito interessante. acho que é isso. E o próximo elemento, Ju, você que tá liderando aí os elementos. A gente já falou do fogo, já falou da terra. Qual que é o próximo? Vamos pra água. Pra água. Que você acha que é seu marido, né? Vamos falar Eu então acho. da fleuma. Eu acho. Até o jeito de falar fleuma, né? Já tem